Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, também deixa seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Quero falar agora sobre o novo executivo de futebol do Vasco. De acordo com o repórter Joel Silva, que cobre o dia a dia do Cruz Maltino, substituto de Alexandre Matos pode vir do interior do estado de São Paulo, entre os clubes que disputam o Paulistão. Importante contar que nesse perfil eu separei alguns nomes daqueles com mais destaque. Aquele com maior currículo é o Juninho Paulista, que já foi inclusive jogador do Vasco. Ele também passou recentemente pela seleção brasileira, trabalhando como uma espécie de diretor de seleções na era Tite. Assim que o Tite caiu, ele também foi dispensado e voltou para o Ituano, onde é um dos acionistas. Lucas Andrino, que já foi cotado para trabalhar no Corinthians no início dessa temporada e faz bom trabalho há algum tempo no São Bernardo, seria outra alternativa. Um terceiro nome que eu quero contar para vocês é de Michel Alves. Trabalha no Novo Horizontino, é tratado como um dos caras que tem despontado nesse segmento de diretor esportivo de futebol. Novo Horizontino que quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro na temporada passada e é um dos semifinalistas do Campeonato Paulista depois de eliminar o São Paulo. Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentam nessa quinta-feira pelo Paulistão. O interior ainda conta com o Paulo Pelaipe, que já foi executivo de futebol do Vasco. Ele trabalha hoje no Botafogo em Ribeirão Preto, além de Diego Serri, que está no Red Bull Bragantino. Dá para dizer que a chance de o Serri trocar o Bragantino pelo Vasco hoje é nenhuma. O Serri está super ambientado e feliz no Bragantino, com condição extremamente boa por conta da Red Bull. Ô Gui, em cima até do que o Edmundo estava falando, lá atrás, no ano passado, no início do ano passado, quando o Paulo Brax veio, Rodrigo Caetano foi o primeiro cara contactado. Conversou com a 777. E dito para mim, por ele. Então, não, foi ele quem me disse. Isso em algumas das vezes que nós nos encontramos, quando à época o Atlético vinha jogar no Rio, quase todas as vezes eu ia ao hotel para bater um papo com eles, somos amigos. Enfim, e ele falou para mim sempre, ele sempre pergunta, e o nosso Vasco? Ele tem um carinho enorme pelo Vasco, ele gostaria muito de trabalhar no Vasco. Mas por que ele não veio então, Fábio? Porque ele entende que esse modelo, para ele, Rodrigo Caetano, não atende. Esse modelo dele não é que ele não tem autonomia, ele tem que passar por várias esferas e que não estão aqui, e a demora do processo é muito grande. Então ele não aceitou. Acho legítimo e acho honesto da parte dele. O Alexandre Matos estava fora do mercado, volta ao mercado pelas mãos do Vasco, aceita sabendo as regras do jogo. E nos Não, ele 100 estava no dias. Atlético Paranaense, não estava? Ele Não, estava não, no não, ele já Atlético tinha Paranaense. saído do Atlético. Ele tinha Ah, ele saído. tinha saído já? Tinha saído. E aí, assim, aliás, perdão, ele estava no Atlético. Quando lá atrás, antes de ir pro Atlético, o Zé Colmeia queria ele no Vasco, ele estava fazendo curso. Você tem razão, ele estava no Atlético, perdão. Estava no Ele sai Atlético, exatamente do Atlético Paranaense. Mas ele vem para o Vasco sabendo das regras do jogo. E ao afirmar, ao longo dos 100 dias, em algumas ocasiões, e escrever no print exatamente que foi publicado, por ele, porque ele é quem enviou, não foi o Pedrosa, ele diz exatamente isso: olha, eu não posso fazer nada, a caneta não é minha, eu não tenho poder de decisão. Mas todo mundo já sabe. Quando você publicamente externa isso o tempo todo, você demonstra a sua insatisfação. Mas ora bolas, por que você aceitou então? Porque esse é o processo. Se amanhã o Edmundo é convidado e aceita, não, eu vou para lá, e acho que ele teve isso na cabeça, eu vou para lá porque eu vou conseguir convencer os caras, eu vou ganhar a chave do cofre, eu vou mostrar para os caras como é e eu vou mandar nessa bagaça. Não foi assim. E ao longo dos 100 dias, ele fez contratações ruins e gastou demais. Eu fiz um vídeo essa semana no canal em que eu fiz uma comparação, não que o Léo Ortiz viesse para o Vasco, mas o Léo Ortiz, ele tem 28 anos, para o João Vitor, são do mesmo valor. E tecnicamente um é superior ao outro. Que bom negócio a gente fez. Mas é 3, 4 anos mais velho, a 777 não quer. Ué, lá atrás, quando ela quis os garotos, a corda apertou o pescoço. Aí ela foi nos mais experientes depois, da segunda janela. Payet, Medel, Verrete, Maico, enfim, dentre outros. Por que agora o 28 anos é um jogador que eles não aceitariam? Será que foi procurado, por exemplo? Mas ele não iria trocar um time que vai jogar Libertadores pelo Vasco, que não vai jogar Libertadores?
Pode ser um argumento. E é legítimo também o atleta, não, eu prefiro aqui, porque aqui eu vou jogar Libertadores. Ah, eu prefiro ali, porque ali vai jogar o Mundial no ano que vem. Se o cara for para o Flamengo, pro Fluminense, para o Palmeiras. É legítimo. É do sonho do jogador. Agora, qualquer um que assuma essa função, e eu perguntei isso ao Lúcio ontem, não vai mudar o modus operandi. Ou seja, você recebe a informação da comissão técnica, avalia com o teu scout aqui no Brasil, todo mundo aprovou, leva para o scout da 777 e para o board deles. Porra, tá aprovado? Vai contratar. Isso leva tanto tempo. E aí tem uma mentira que foi contada. Eu tinha dito isso e o Pedrosa corroborou. Rapidinho, a história do André Silva. Não é nenhuma sumidade, não é um Pelé, mas foi uma indicação do Emiliano no final de janeiro ao Alexandre Matos. Ó, mapeamos esse jogador aqui. Ele, Emiliano, não sei se amigos indicaram. Pô, André Silva tá lá em Portugal, queremos esse cara. O Ramon gostou. Entregou o nome pro Alexandre. Dias depois, ele procurou o Lúcio. Lúcio, falei com o Alexandre, esse nome... Ah, então vocês já estão tratando? Estão tratando. Ele falou, até mim não chegou nada. Os dias passaram e, ao longo desses dias, ele vinha tentando negociar o Breno Lopes, que, coincidentemente, é do André Cury, que é um empresário com quem ele fez outros negócios no Vasco, como David, Vitor Luiz, Praxedes. E ele foi até o responsável pela vinda, foi intermediário na vinda do Ramon Dias. Mas era um cara que sempre, por onde passa o Alexandre, tem negócio do André Cury, como tem também o Fábio Melo, que trouxe o Adson. E isso tudo estava sendo percebido pela direção da SAF. O tempo passou, o Emiliano foi cobrar, e aí o Alexandre foi ao Lúcio e perguntou, Lúcio, vamos contratar então esse cara? E o Lúcio perguntou, quanto custa? Não sei, isso numa quinta, então traga os valores. Na sexta ele trouxe os valores. E segundo eu soube, o Lúcio enviou a 777 e em menos de um dia a 77 aprovou. Só que nesse período de 15 a 20 dias, que foi o intervalo, o São Paulo entrou na parada. E o São Paulo vai jogar a Libertadores. O cara se seduziu em voltar ao Brasil para jogar a Libertadores. Ou seja, o Vasco perdeu tempo e perdeu um jogador indicado pelo Emiliano. Isso gerou o quê? Uma rusga entre os caras. Falei, porra, há 20 dias eu já te pedi esse jogador. Agora que você foi negociar, porque tá me insistindo no Breno Lopes. Tá me insistindo no Pedro Henrique do Inter, que a 777 não aprovou e o Ramon também não tinha aprovado. Enfim, isso é só mais um exemplo. Um outro exemplo, quando ele recém chegou ao Vasco, ele abriu negociação com o Corinthians, ele se ofereceu para dirigir a seleção brasileira e quando o Rodrigo Caetano não tinha acertado, e ele já no Vasco, e tudo isso o Vasco estava sabendo. Então foi somando esses fatores todos até que essas conversas foram publicadas. Então, para resumir, eu não vou ficar também tão longo como o Edmundo disse, mas assim, é fato que o Vasco tem que estar acima de qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. E Alexandre Matos, Rodrigo Caetano. Mas agora o mercado, quem te oferece? E quem aceitar sabe a regra do jogo. Não tem o cheque na mão, não tem a caneta, vai ter que passar por outros. Agora, vamos olhar. 100 milhões foram gastos. Foram bem gastos? Não foram bem gastos. O Vasco não tem um time ainda. E não podia, com 100 milhões, não ter ainda um time com a base que ficou do ano passado. Isso é uma discussão. Mas agora, por exemplo, você bloquear várias vindas de jogadores, como fez a 777, também atrapalha, né? O cara vai, manda vários nomes, aí o Emiliano, o Ramon, todo mundo, tem que trazer, e vai trazer o jogador atacado. Mesma coisa que fez ano passado, acabou fazendo esse. Inclusive, aí eu chego numa pergunta que eu quero fazer para o Edmundo, para você, Fábio. Ô Edmundo, hoje, será que a gente errou um pouco com o Paulo Brax? Porque a gente vê o trabalho do Matos, que é um cara top, segundo o próprio mercado, fez um trabalho razoável. Fez um trabalho bem ruim também, né, cara? Aliás, acho que a maioria da torcida do Vasco também acha que ele fez um trabalho ruim. Comparando os dois trabalhos, Edmundo, quem que fez o trabalho pior? Não, ainda acho que o Paulo Brax fez um trabalho pior, porque errou mais, errou por excesso. Por quê? Porque o Vasco sobe da segunda divisão para a primeira e tem que contratar todo um elenco. Tem coisa boa? Claro que tem coisa tem coisas muito boas. Léo Jardim é um dele, que está lá na seleção. Lucas Piton é outro. Tem uma série de coisas boas. Eu estou falando só da primeira contratação. Agora, Carvajal, De Luca, enfim, eu falei que não ia ficar citando Juan Cruz. Eu não vou ficar citando o nome aqui, porque eu fui atleta e não quero que os atletas
da minha mesma profissão fiquem chateados comigo. E a culpa não é deles, não, tá? Ninguém bateu lá na porta e falou assim: pelo amor de Deus, deixa eu jogar no Vasco. Porque se for isso, vai ter fila quilométricas. Foi ao contrário. Foram os dirigentes do Vasco que foram aos clubes piores do que o Vasco, né? A gente está falando de Santos, falando de Náutico, de Bahia antigo, né? Para falar do De Luca. Contratar jogadores que lá não eram aproveitados. O Fábio falou da parceria entre Alexandre Matos e André Cury. O André Cury tem um monte de jogador bom, gente. Por que tem que vir sempre os piores? É isso que eu discordo. Ah, Edmundo, mas você é Vasco doente, você só fala com o coração. Não, estou falando de profissional. Eu posso fazer só negócio com o Bertolucci, com o André Cury, com quem quer que seja um empresário. Pode citar aí 10 nomes. Mas eu tenho que trazer os melhores que esses empresários têm, não os piores. Porque aí eu estou ferrando a minha instituição, a quem me paga, eu estou mordendo a mão de quem me alimenta. Mas essa é a minha opinião. Na opinião de outras pessoas, pode acontecer o que o Fábio está dizendo. O Vasco entrar numa disputa, não aconteceu, tá? Mas o Vasco entrar numa disputa pelo Léo Ortiz e ele preferir ir jogar no Flamengo. Claro que isso pode acontecer, mas eu tenho que disputar os melhores. Por isso que eu citei aqui que o Vasco devia ter ido atrás do Scarpa, devia ter ido atrás do menino que o Flamengo contratou aí, do River Plate. Enfim, De La Cruz. De La Cruz, porque são os melhores. São os melhores que a janela oportunizou, né? Se um contratou, o outro poderia ter contratado também, se eu sou o primo rico, né? Se eu não tenho dinheiro para entrar numa disputa como essa, ok. Como foi em outros momentos. Mas agora eu sou o novo rico, o novo milionário do mercado. Nunca mais meu time vai passar dificuldades contra o Flamengo. E, pelo contrário, não é isso que está acontecendo. Se existe um modelo, eu respeito e concordo, mas é mentira. É um modelo mentiroso, porque não foi esse o modelo que venderam para o torcedor vascaíno. Então é isso aí, minha rapaziada vascaína. O Vasco aí, né, pode estar buscando aí seu novo diretor executivo no interior paulista, né? Tá indo lá buscar seu diretor executivo em times que foram bem, né, nesta temporada no campeonato estadual, né? Times do interior, como São Bernardo, Novo Horizontino e Paulista, né? Lá no Paulista é o Juninho Paulista, ex-diretor da seleção, quando o Tite estava lá na seleção, né? Aí, conforme o Tite saiu fora, o Juninho Paulista acabou também perdendo seu espaço, né? Qual desses daí caberia bem no Vasco, né? Para dar uma levantada, né? Depois dessa situação aí do Alexandre Matos ter sido demitido, quem será o novo diretor executivo do Vasco, né? Onde o Vasco deve estar indo buscar aí um bom nome para poder trabalhar bem na equipe, que precisamos aí, né, de um diretor executivo com nome e experiência para deixar o elenco forte para essa temporada, para a gente buscar aí uma boa classificação no Campeonato Brasileiro, possivelmente buscando uma vaga para a Libertadores e fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, né? Lembrando aí que estamos classificados para a terceira fase da Copa do Brasil. Então é isso aí, deixa aí sua opinião, quem você gostaria de ver aí trabalhando como novo diretor executivo do Vasco, né? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like aí e também compartilhar o vídeo para ajudar aí no crescimento do canal. Valeu?